Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um review intraday do mercado. Hoje dia 30 de março, são 12 horas e 48 minutos. O Ibovespa nesse momento em alta de 1,86%. Fluxo estrangeiro comprador para o segmento Bovespa e também comprador para o segmento BMF através dos contratos futuros de dólar e Ibovespa futuro. Pessoal, vou só fazer um esclarecimento aqui para o pessoal que está acompanhando a gente agora no canal. É o seguinte, qual que é a diferença entre saldo Ibovespa e saldo Bovespa? Bom, o Ibovespa ele é composto por 61 ativos na atual carteira dele. Então, o que a gente acompanha? A gente acompanha o saldo estrangeiro através das corretoras estrangeiras em relação a esses 61 ativos que fazem parte do Ibovespa. Na Bovespa, a gente tem cadastrado aí pouco mais de 400 ativos que são negociados na Bovespa. Certo? Só que nem todos têm liquidez diária. Cerca de 150 a 160 ativos são negociados na Bovespa como um todo durante o dia. Então a gente tem aqui o saldo só para os ativos que fazem parte do índice, inclusive os que são mais atacados através do fluxo estrangeiro, mas a gente também acompanha o saldo dos ativos que fazem parte também da Bovespa. Por que a gente acompanha? Porque pode ser algum ativo que ainda não pertence ao índice com fluxo comprador ou vendedor interessante por parte do investidor estrangeiro. A gente consegue capturar isso através do acompanhamento do saldo dos ativos que são negociados na Bovespa como um todo. Ok, pessoal? Espero ter respondido aí o pessoal que já está se familiarizando com o nosso canal. Vamos dar uma olhada agora nos contratos? Bom, no dia de ontem a gente percebeu que eles terminaram o dia com pouco mais de 170 milhões de reais, enquanto a gente teve um dia de valorização para o índice, certo? Isso deixou a gente com uma certa resistência para a abertura do pregão de hoje. Por quê? Porque ontem foi um volume de vendas em relação à evolução do índice que terminou o dia com variação positiva. A gente tem que lembrar que no pregão de segunda-feira eles atuaram na ponta compradora e terminaram o dia com pouco mais de 190 milhões de reais. Inclusive acompanharam a evolução ascendente do índice futuro no contrato do índice futuro, certo? Então, quer dizer, segunda-feira eles acompanharam o mercado, ontem eles não acompanharam o mercado. Então, o que a gente fez? A gente abriu aí um alerta de uma possível realização que poderia vir para o nosso mercado. O que não ocorreu. No pregão de hoje, o pregão já na primeira hora já se valorizou aqui 500 pontos. Certo? Em relação ao fechamento de ontem. Eles começaram aqui com o movimento comprador, mas um saldo muito tímido, pouco mais de 150 mil reais, mas na hora seguinte eles intensificaram esse movimento de compra. Nesse momento eles estão atuando aqui com pouco mais de 70 milhões de reais de saldo positivo e a gente percebe aqui uma evolução ascendente para o Ibovespa futuro. Ok? Vamos dar uma olhada agora no dólar. O dólar é que a gente está realmente com uma movimentação bem, entre aspas, estranha por parte dele nos últimos dias. O que eles fizeram durante toda a série J que vai ter o vencimento dela amanhã? Eles atuaram mais na ponta vendedora. O acumulado deles na série J, praticamente toda a série eles ficaram com acumulado de saldo negativo. Quarta passada, eles inverteram a mão e passaram a atuar na ponta de compra. Inclusive com volume de compra de pouco mais de 33 milhões de reais no dólar futuro. Desde então, no pregão de quinta e no pregão de segunda, eles tiveram aí um movimento misto de compras e vendas, mas com volumes baixos. Quando chegou no pregão de ontem, eles atuaram mais fortemente na ponta compradora. É claro que no pregão de ontem, se a gente pegar como base o fechamento de segunda, em relação ao fechamento de ontem, o dólar teve uma valorização de 12 pontos. Só que essa valorização do dólar, a gente percebeu pelo preço médio que eles ficaram no dia de ontem, não foi suficiente para eles saírem, entre aspas, com um net positivo em relação ao preço médio e o volume comprador que eles tiveram ontem no dólar. Mesmo porque, na parte da tarde, a moeda americana teve uma desvalorização maior, fazendo com que esse preço médio tivesse aí um afastamento maior do que o fechamento do pregão de ontem. Bom, hoje, o que eles fizeram? Nas duas primeiras horas do dia, venda e uma correção significativa. Um pouco mais de 30 pontos em relação ao fechamento de ontem. Só que agora, o que eles estão fazendo? Eles estão invertendo a posição. Certo? Então eles estão atuando a favor da mesma direção que a gente está observando por parte deles, desse volume comprador no dólar. Então vamos observar se realmente vai ser consistente esse volume comprador durante o restante do pregão de hoje, para a gente ter uma perspectiva melhor para traçar um cenário aí
para a moeda americana no nosso mercado. E também a gente está monitorando a série K, que ela vai passar a vigorar com maior liquidez no dia 1º, né? Então, se tiver algum movimento diferente na série K, a gente vai mostrar aqui para vocês, porque a gente já está monitorando essa série. Vamos voltar aqui nos ativos? Bom, pessoal, volume comprador hoje, em todos os 10 ativos que eles estão atuando hoje na ponta de compra, está um pouco mais de 110 milhões. Volume vendedor nos ativos que eles estão atuando na ponta de venda está um pouco mais de 75 milhões de reais. Variação média dos ativos que estão atuando na ponta de compra está em 2,9%. Variação média dos ativos que eles estão atuando na ponta de venda está em 1,1%. Ou seja, os ativos que eles estão comprando, eles estão ganhando 2,9%. Os ativos que eles estão vendendo, eles estão perdendo 1,1%. Então aí tem um net aí positivo por parte deles de cerca de 1,8% de saldo positivo. Em relação ao preço médio, tanto para o dólar futuro e o Bovespa futuro está praticamente aqui no 0 a 0. E nessa movimentação nos ativos, nesse momento, eles estão com lucro de pouco mais de 2,5 milhões de reais, se a gente considerar volume e variação percentual de cada ativo entre os 10 mais compradores e 10 mais vendedores para o pregão de hoje. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo boletim.